Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas, e estamos aqui para dar prosseguimento às videoaulas de lógica. Hoje o assunto, é lógica sentencial e cálculo proposicional, e nós vamos começar definindo então os elementos, definição e elementos desta lógica. O que a lógica sentencial estuda, Estuda a validade das proposições ou fórmulas que são definidas a partir de uma notação muito específica, E regras de inferência para se poder deduzir teoremas, usando então essa linguagem. Bom, a linguagem, que é formada por essa notação da lógica sentencial e as regras de inferência que são usadas, constituem-se no que a gente chama de cálculo proposicional. O que caracteriza a lógica sentencial é que ela desconsidera a estrutura interna das fórmulas. Então, por exemplo, a seguinte proposição: João é amigo de José e Pedro é amigo de Paulo. Observe que essa proposição tem diversos elementos na sua estrutura. Por exemplo, tem os indivíduos João, José, Pedro e Paulo. Tem o predicado, que é uma relação entre indivíduos. O predicado é amigo de, que é uma relação entre indivíduos. E tem o conectivo e, que conecta as duas partes, então, dessa proposição. Observem que na lógica sentencial, a gente abstrai toda a estrutura interna, e diz que João é amigo de José é um P. Pedro é amigo de Paulo é um Q. E a fórmula, então, acaba sendo reduzida para P e Q, como se aparece aqui, P e Q, com esse símbolo aqui que depois nós vamos mostrar. Então, nesta fórmula P e Q são chamadas letras sentenciais ou símbolos proposicionais. P, Q e P e Q são proposições do cálculo proposicional. O que a gente precisa agora, é definir os elementos e a sintaxe que forma a lógica sentencial. Sintaxe refere-se à gramática, da linguagem, a forma com que as estruturas da linguagem, são construídas. Muito bem. Então, primeiro lugar, primeiro elemento, são os símbolos proposicionais PQRS, que a gente usa, uma convenção, letras maiúsculas do meio do alfabeto. Depois nós temos os operadores do cálculo proposicional da lógica sentencial, que são a negação, que tanto pode ser usada assim é a forma mais correta, a forma que eu uso, ou então um till, que é a forma com que o livro do Note usa, A conjunção, que a gente já mostrou ali, que é o e, depois vamos falar sobre isso. A disjunção, que é esse símbolo aqui, que é o ou. Essa setinha aqui é chamada de implicação ou condicional, E, finalmente, essas três barrinhas, ou então, como é no livro do Note, essa flechinha para os dois lados, que é o bicondicional. Como a gente constrói, a partir desses elementos, as fórmulas da linguagem? Bom, em primeiro lugar, basicamente são duas regras. A primeira regra diz que todo símbolo proposicional é fórmula da linguagem. E quando a fórmula é só um símbolo proposicional que não tem nenhum operador, ela é chamada então de fórmula atômica. Agora, segunda regra, Seja alfa e beta duas fórmulas quaisquer, que já foram definidas, já estão estabelecidas como fórmulas. Então, a partir de alfa e beta fórmulas, podemos construir uma nova fórmula usando os operadores, a negação, e os quatro conectivos. Então, a negação é não alfa, pega uma fórmula alfa, aplica a negação na frente, com parênteses em volta, A gente vai ver que depois a gente pode eliminar esses parênteses, já vamos ver as regras.
parênteses alfa e beta, parênteses alfa ou beta, né? Então o 2 usando o operador da conjunção, o 3 usando o operador da disjunção, depois usando o operador condicional, alfa implica beta, dentro de parênteses também, e finalmente alfa bicondicional beta ou alfa, a gente pode ler isso como equivalente, alfa equivalente a beta, né? Então exemplos aqui, né? Vamos provar então que as seguintes fórmulas são fórmulas as seguintes expressões são fórmulas do cálculo proposicional. Então esta aqui, né? Esta aqui. Bom, então são passos, né, para provar. Primeiro eu preciso provar que P e Q são fórmulas, né? Aí eu uso essa primeira definição que diz que todo símbolo proposicional é fórmula da linguagem, né? Então na linha A eu provei que isto aqui e isto aqui são fórmulas. Agora eu posso usar a definição 2, que diz que se alfa é fórmula, e eu provei que P é fórmula, e beta é fórmula, eu provei que Q é fórmula, eu posso obter alfa e beta, né? Com parênteses em volta, observe. Tá aqui então. Isso aqui, então, é fórmula pela definição 2, essa definição 2 aqui, né? Definição 2, né? Com P e Q fórmulas pelo passo anterior, aqui o passo A, né? Agora, nós aplicamos a definição 1. Em cima do passo B, aplicamos a definição 1. A gente já sabe que isto aqui é fórmula. E se alfa é fórmula, não alfa é fórmula, com parênteses, né? Então tá aqui, ó, não P e Q, né? É fórmula, provamos, né? Pela definição 1, né? Pela definição 1 e pelo passo anterior, que é o passo B. Né? E com isso está provado. Nós conseguimos deduzir, então, essa expressão, né, usando as regras, portanto, provamos que é uma fórmula. Aqui, pessoal, essa aqui é um pouquinho diferente. Pode parecer igual, mas observe que a negação está aplicada sobre toda a conjunção. E aqui a negação, olha os parênteses, está aplicada só sobre o P. Então, começamos da mesma forma. P e Q são fórmulas atômicas, né? Agora, eu preciso desse parênteses primeiro, né? Eu deduzo esse parênteses aplicando a definição 1, sabendo que P é fórmula aqui pelo item anterior, o A, né? Agora, o que eu faço? Eu faço a conjunção do que eu obtive no item B com o que no item A eu já sei que é fórmula, né? Aqui, então, pela definição 2 e pelos itens A e B, eu digo que isto aqui é fórmula e está aprovado. Próximo, né? Isso aqui P implica Q ou P equivalente a R, né? Bom, primeiro nós temos que dizer que as P, Q e R, né, as letras sentenciais P, Q e R, são símbolos proposicionais, né? São fórmulas atômicas, né? Por aquela primeira regra. Muito bem. Agora nós precisamos fazer esses dois parênteses. Primeiro esse aqui da implicação, né? Pela definição 4, né? A definição 4 é aquela da implicação, né? Pela definição 4 e o item anterior, que me diz que P e Q são fórmulas, eu posso deduzir este parênteses, esse primeiro, e agora no item C, deduzo o segundo parênteses, né, pela definição 5, que é a da equivalência, sabendo que P e R foram provadas que são fórmulas no item A, ok? E agora, finalmente, pela definição 3 da disjunção, né, aquela que eu posso aplicar a disjunção, definição 3 da disjunção, sendo que alfa e beta são fórmulas, né? Pela definição 3 e pelas linhas B e C, né, que provaram que isto e isso são fórmulas, nós podemos deduzir, então, finalmente, a fórmula completa está provado, né? Agora, o quarto item, né, é isso aqui, né? Primeiro, P e Q são fórmulas, né? P ou Q é fórmula pela definição 3, Q e P é fórmula pela definição 2, né? E depois eu faço a implicação, né? Já que em B, na linha B e na linha C, eu provei que isso são fórmulas, posso aplicar a definição 4 da implicação e provar, então, que que essa é uma fórmula válida, né? É uma fórmula que essa expressão é uma fórmula. Ou o 5, né? P implica Q implica R. Bom, primeiro P, Q e R são fórmulas atômicas, né? Primeiro eu preciso fazer esse parênteses aqui, né? Q implica R é fórmula pela definição 4, que é aquela da implicação, e usando de novo a definição 4, eu deduzo, então, essa fórmula. Sexto exemplo, observem, P implica QR. Não é uma fórmula válida, é uma expressão que não é uma fórmula, por quê? Falta um conectivo entre o Q e o R. Nunca duas proposições ficam lado a lado sem que haja um conectivo entre elas, uma implicação, uma equivalência, uma disjunção ou uma conjunção.
E essa aqui, P implica ou que, também não é uma fórmula válida, porque entre dois conectivos quaisquer, aqui no caso a implicação e o ou, né, a disjunção, tem que haver uma proposição, né, tem que haver uma letra sentencial ali, senão isso aí não pode ser deduzido, derivado a partir daquelas regras da sintaxe da linguagem que a gente mostrou lá, né? Bom, nós temos as regras de supressão de parênteses, né? Primeiro, parênteses externos podem ser omitidos, a negação sempre se aplica à menor fórmula possível, a conjunção e a adjunção também se aplica à menor fórmula possível, e a associatividade sempre à direita. A associatividade é a forma com que os operadores são avaliados, a ordem, melhor dizendo, com que os operadores são avaliados, já vamos mostrar isso, né? Então, exemplos, né? Primeiro exemplo aqui, não P e Q. Isso é equivalente a não P e Q pela regra 1. Parênteses externos podem ser omitidos. Então, esse parênteses aqui e esse aqui, né, que são os externos, podem ser omitidos, né? Aqui, este aqui é equivalente a não P e Q. Observa, primeiro, esses parênteses aqui são os externos. Eles podem ser omitidos por essa regra 1, né? Essa regra 1 aqui, parênteses externos podem ser omitidos. E depois, esse parênteses aqui que está em torno da negação, pode ser omitido pela regra 2, que diz que a negação aplica-se à menor fórmula possível. Observa que eu não preciso desses parênteses para entender que a negação se aplica ao P. Ó, a negação se aplica ao P, por quê? Porque a negação sempre se aplica à menor fórmula possível. E entre P e Q, a menor fórmula possível é P. Portanto, a negação se aplica apenas ao P. Regra 2, de supressão de parênteses. Aqui, P implica Q ou P bicondicional R é equivalente a isso aqui, né? Eu pude suprimir, então, os parênteses externos, né? Pela regra 1, parênteses externos podem ser omitidos, né? Mas os parênteses remanescentes, eles não podem ser omitidos por causa da regra 3, que diz que a conjunção e a adjunção aplicam-se às menores fórmulas possíveis. Observa que se a gente eliminar este parênteses aqui e este parênteses aqui, como a disjunção pela regra 3 se aplica à menor fórmula possível, vai ficar Q ou P. Não vai ficar P implica Q ou P bicondicional R. Vai ficar o Q ou P. Vai ficar uma coisa completamente diferente. O ou não vai se aplicar à implicação e à equivalência, mas vai se aplicar apenas ao Q e ao P, a menor fórmula possível. Então isso não pode, então esses parênteses são obrigatórios, esses não podem ser limitados. Quarto exemplo, né, que é esse aqui, né, é equivalente a isso. Por quê? Os externos a gente sabe pela regra 1. E por que esses dois aqui em torno da disjunção e da conjunção podem ser eliminados? Pela regra 3, exatamente aquela que diz que a conjunção e a disjunção aplicam-se às menores fórmulas possíveis, né? Então, ao tirar esse parênteses, não há dúvida, a disjunção vai se aplicar só o P e o Q, e a conjunção só o Q e o P aqui, né? Nunca envolvendo a implicação, porque aí não seria a menor fórmula possível. Finalmente, esse último aqui, né, esse aqui eu posso eliminar todos os parênteses pelas regras 1 e 4. Os externos, pela regra 1, né, e o 4 indica que a associatividade é à direita. O que significa associatividade à direita? Significa que se eu tenho dois operadores iguais, como eu tenho aqui, né, essas duas implicações lado a lado, né, a associatividade é à direita. Então, na verdade, o parênteses sempre vai ser executado primeiro o operador que está mais à direita. Ou seja, vai primeiro o Q implica R e depois o P implica o resultado disso, que é exatamente o que os parênteses aqui estão indicando. Então, ao retirar os parênteses, por causa da regra 4, não muda a fórmula, né? A fórmula é a mesma. O parênteses que não poderia ser eliminado é se o parênteses estivesse envolvendo o P implica Q. Aí sim, ao tirar o parênteses, mudaria, né? Porque ali, no caso, se o parênteses estivesse aqui em torno disso aqui, isso teria que ser feito primeiro. E aí a regra da associatividade não poderia ser aplicada. A precedência de operadores é uma tabelinha que diz a ordem em que os operadores
são avaliados, né? Maior precedência é avaliado primeiro, menor precedência é avaliado depois. Então observa que a negação tem maior precedência, é o primeiro a ser avaliado numa expressão, depois a conjunção, a adjunção, a implicação, e finalmente o de menor precedência é o bicondicional. Então, por exemplo, aplicando esta tabela da precedência de operadores, nós entendemos a fórmula P ou Q e R como sendo P ou Q e R. Por quê? Porque a conjunção tem maior precedência que a adjunção, então a conjunção é avaliada primeiro, depois se avalia a adjunção, por isso esse parênteses está indicando isso, né? Então esta fórmula tem que ser entendida como isto, por causa da precedência de operadores. Muito bem, então agora vamos falar do significado desses operadores lógicos. Por enquanto, a gente só se preocupou com a sintaxe. Agora vamos nos preocupar com a semântica, o significado desses operadores, e vamos usar para isso tabelas verdade. Primeiro, a negação, né, que a gente pode ler como não. Então, a proposição não P ou não P com til, né, que é como o livro do Note usa, tem sempre o valor oposto ao P. Ou seja, se o P é V, verdade, então não P é F, falsidade. E se P é F, então não P é V. Bom, o que a gente faz é uma tabelinha chamada tabela verdade, né, que resume então esse critério de avaliação de não P. Então tem uma coluna então para o símbolo que aparece na fórmula, né, não P, aparece um símbolo só que é o P. As duas combinações possíveis são V e F, obviamente, né? E aqui a segunda coluna é o resultado então da avaliação da negação de P, quando o P é V, o não P é F, quando o P é F, o não P é V. A conjunção, né, que é o conectivo esse aqui, né, que pode ser lido como um E. Então, a conjunção, no livro do Note ele usa o E comercial para representar a conjunção. Então não se confundam, né? Eu uso esse símbolo porque é o mais correto, mas lá no livro do Note ele usa o E comercial. Então, a conjunção P e Q é V, verdade, se P e Q são ambos V, e se ao menos uma das proposições P ou Q for F, falsidade, então a conjunção é F. Então o E exige que ambos sejam verdadeiros. Basta que um dos dois seja falso, e aí a conjunção é falsa. Então, primeiro, nós precisamos de duas colunas para mostrar as combinações, né? As combinações VV, VF, FV, FF, né? São as 4 combinações possíveis, né? A única linha, evidentemente, em que aqui a última coluna é o resultado da avaliação da expressão P e Q. A única linha em que ambos P e Q são V é a primeira, então é a única em que o valor, então, né, o resultado, o significado da expressão, né, da conjunção é V, e as linhas remanescentes são F. A adjunção, que a gente pode ler como ou, né, representada então por esse símbolo aqui, né, pode ser lido como ou. A adição P ou Q é V, se ao menos uma das duas proporções P e Q, ou ambas, né, for V. Se ambas, o único caso em que a adjunção é falsa é quando ambas as proposições P e Q são falsas, são F, né? Então aqui de novo, as combinações P e Q, VV, VF, FV, FF, né? E aqui na última coluna, então, a avaliação da fórmula, né, da expressão P ou Q. E, obviamente, a única linha em que ambos são F, P e Q são F, é a última, então, é a única que é F, ambas as remanescentes são V, né? Já que pelo menos uma das duas nas 3 primeiras linhas, ou P ou Q, são V. Condicional ou implicação, né? O que a gente chama do tal do se então. O que está entre o se e o então é chamado de antecedente da implicação, e o que está depois do então é chamado de consequente da implicação. Então, o condicional P implica Q, a gente pode ler isso como se P então Q ou P implica Q, né? P seria o antecedente, Q o consequente, né? É um conectivo lógico que é F somente quando P é V e Q é F. Tá? Observem, a gente pode entender isso como sendo o seguinte: jamais a única coisa que não pode acontecer na implicação, no condicional, é que a verdade implique em falsidade. O que você tem que se lembrar é: a verdade nunca implica em falsidade. Já a falsidade implica em qualquer coisa, já que ela é falsa. A falsidade implica em qualquer coisa, mas a verdade nunca pode implicar em falsidade, porque ela é verdade. Então, observe, nesse caso, as combinações VV, VF, FV, FF estão aqui, né?
E aqui estão os valores, então, verdade, né, da expressão P implica que. Né? Observem que a linha F é essa aqui, porque a verdade nunca pode implicar em falsidade. Então, como o antecedente é V e o consequente é F, essa linha é a única que é F. Observem que as linhas não se confundam. Alguns podem achar que se o antecedente da implicação é F, a implicação tem que ser F. Não. A falsidade implica em qualquer coisa. Ela é falsa, né? A gente pode dizer assim que a falsidade é como um mentiroso. O mentiroso pode dizer qualquer coisa, né? Muito bem. Então, a falsidade, se o antecedente da implicação é F, a implicação já é verdadeira. O único caso em que a implicação é falsa é essa segunda linha, né? VF, ok? Bicondicional ou equivalência, a gente lê isso como C e somente C. Tá? Então, o bicondicional P equivalente a Q, ou P, C e somente CQ, ou então com essa flecha dupla, que é como o livro do Note usa, né? Eu prefiro usar esse símbolo que eu acho mais correto, né? Então, P equivalente Q é um conectivo lógico que é V sempre que os valores verdade P e Q forem idênticos, né? Então, isso acontece apenas, evidentemente, na primeira linha e na última linha, em VV e em FF. Os demais linhas em que o valor verdade P e Q são diferentes, o valor da equivalência é F. Tá? Então, a equivalência ela só é verdade quando os valores verdade P e Q forem iguais, não importa se verdadeiro ou falso. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Estudem bastante, ok? Um abraço para vocês, fiquem bem. Tchau!